Não sei qual é o propósito de Deus ter mudado tudo, né, mas é isso que está acontecendo. Eu creio que se Ele me tirou tudo o que eu perdi, eu acredito que Ele vai me dar em dobro. Eu acredito no Deus que eu sirvo. Eu acredito que eu posso tudo o que eu quiser, porque eu sou imagem e semelhança dele. Não posso pensar pequeno. Por que eu vou pensar pequeno? Por que eu vou pensar que eu vou ter um Fusca se eu posso ter uma BM? Eu posso. Eu vou fazer por onde? Eu sempre estou lá falando, acordando as pessoas, né, para viver o agora. Eu sozinho falei, vamos deixar Deus agir. E se Foi o tudo maior começa com um comunicador sonho? de todos os tempos, né? Estamos começando mais um episódio do CBcast, o seu canal de podcast dentro do canal da Igreja CB Rio. Tudo bem, dona Renata? Tô ótimo, e você? Nossa escritora. O livro devocional para adolescentes está acabando. Passe na CB Rio Storms e compre lá o seu livro, não é isso? É isso. Últimas acabando. unidades. Bom, você que está acompanhando a gente, não deixe de compartilhar, curtir e comentar aqui nesse vídeo. E agora também hypar o nosso canal. Ali aonde você vai comentar, você passa para o lado, tem lá, hypar. Você tem 3 hypes por semana. Então Eu você não pode sabia gastar os 3, inclusive, já que você não sabia, gasta os 3 com a gente. É Nosso isso. canal vai lá para cima. Pode mandar os 3 hype, tá? Já manda, vai cada Tá ligado, né, CBcast, Bracinho? vai cada É podcast. isso aí, é. Mas Bom, como é que faz isso, Hypar? Que eu não sei. hypar, você ali aonde você vai comentar, Sim. você passa pro lado. Aí vai aparecer ali hypar. Aí eu só Aí clicar. você clica ali. Cada pessoa tem 3 hypes por semana. Quando você hypa o canal, o YouTube entende que o canal é relevante e a gente vai lá para as cabeças. Vocês estão hypando, gente, o CBcast? Vocês não estão se ligando, Vocês gente. estão Pô, hypando a gente? não sabia. Gente, começa a hypar a gente. Eu deveria vender esse conhecimento, mas eu estou dando de graça. Eu estou dando de graça. Vai na visão. Fazer um e-book sobre isso. Eu poderia estar vendendo, mas eu estou dando essa moral para vocês. Hypa o nosso canal, tá bom? É isso aí. Renata, quem é que tá com a gente hoje aqui? Hoje nós estamos com uma mulher maravilhosa aqui na nossa frente. Pop demais, com o Instagram dela bombando lá no alto. Siga o Instagram dela, a gente vai botar aqui na descrição o Instagram da Fatinha, que é a nossa irmã querida em Cristo aqui na igreja. Seja bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a gente queria começar esse papo com você sabendo um pouquinho da sua vida, da sua história, quem é a Fatinha, como que ela chegou na CB Rio. Eu que agradeço o convite. Fico Bracinho, só um minuto, Fatinha. Bracinho, puxa ali o microfone. Puxa aqui pro seu lado, mais isso, ficar certinho aqui pra você. Pode puxar. Isso. Agora, Abaixa um pouquinho é só ali. abaixar, assim. Isso. Bracinho aí te ajudar. Vai, Bracinho, pode Vai, ir. Bracinho, ajuda. Isso. Olha que eu não sei mexer. Galera, close no Bracinho. Aqui? É. Bracinho participou, trocou ideia com a gente Bracinho. aqui, é. Não, Gente, Isso aí. assistam o O podcast. episódio com o Bracinho, é isso aí. Bracinho. Vamos lá, Fatinha. Então, a pergunta foi como que eu cheguei na CB Rio? Como você chegou na CB Rio? Quem é a Fatinha? Você se apresentar para a galera, para o pessoal te conhecer. Bom, Fatinha é uma mulher que é empreendedora hoje, depois de 25 anos com uma CLT. É um desafio que surgiu em 2024. O pastor Wesley hoje falou do 360 ou 180. A minha vida virou 180 em 2024. Muitas perdas, mas como eu sou uma mulher de fé, e eu digo que a minha fé é inabalável, estou eu aqui para contar essa história para todas que estiverem me assistindo. Eu coloco todas ou todos, né? Mas o meu Instagram é para falar eu falo muito para mulheres, né? Mulheres que me seguem. E o meu propósito é curar mulheres, né? De dentro para fora. Porque eu também cuido principalmente da parte de fora hoje, cuidando da estética, né? Hoje eu trabalho com estética e tanto como drenagem linfática, como a linha de botox, microagulhamento, hoje eu sou isso, né? Estou trabalhando com isso.
Eu aprendi que a gente é o que a gente está fazendo no momento, né? Eu já fui fonoaudióloga formada, mas não atuo, então não sou mais, né? Aham. Hoje eu sou uma enfermeira esteta. Como eu cheguei na CB Rio em 2014, né? Vim através de um primo meu, né? Que na época era surfista, hoje ele é campeão de kitesurf. Mas aí, assim, um casamento conturbado e católica, frequentava a igreja de São Marcos no Península. Toda terça-feira eu estava lá com o Frei Inácio. E ele falou: Não, vamos lá conhecer a minha igreja. E eu vim através de um surfista, né? Um Que legal. surfista crente. E cheguei aqui, conheci o pastor Pedrão. E ele falou: Não, fica tranquila. Você vai continuar indo lá e vem aqui de vez em quando e você vai indo. Tá bom. Eu nunca mais fui na minha igreja católica, né? Aham. Eu todo domingo, toda quarta e todo domingo aqui. Eh, Fizemos de tudo para salvar um casamento, mas esse casamento não foi salvo. E eu aprendi que nem todo casamento é de Deus. E eu acho que não tem por que não falar isso, né? Mas a verdade é essa: a pessoa precisa querer ser curada, a pessoa precisa querer estar com Deus, precisa ter um propósito. E a gente não conseguiu salvar esse casamento. Mas eu sou muito bem resolvida hoje. Por essa questão, entendeu? Porque eu fiz o que eu podia para salvar esse casamento. Eu me batizei, fiz mulher única, fiz todos os cursos que a igreja oferecia, e continuo fazendo por isso. Hoje eu sou líder de um grupo de mulher única, tenho 17 mulheres comigo, e que eu consigo me sentir realizada com isso, porque elas ficam sedentas para chegar a próxima terça, que é o dia da aula, e já falam que tem que continuar o curso, elas precisam continuar o curso, fazendo qual o próximo livro que a gente vai estudar. Então está sendo muito bom, né? Você dá o Você- curso aqui? Aqui. Ah, que Aqui na igreja. bacana, que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Até porque eu acho importante que pessoas curadas curam outras pessoas, né? Você teve um relacionamento que não deu certo e coisa e tal. E você, quando começou a frequentar a CB Rio, você ainda estava nesse relacionamento ou você se separou antes de vir Não, para a igreja? eu estava no relacionamento. Aham. Já era um relacionamento de anos que não. Assim, eu fui casada há 30 anos. E eu Uhum. lutava por esse casamento durante 18 anos. Eu lutei um casamento que já não existia mais. Caramba. E cheguei aqui para tentar salvar o casamento. Foi uma visão que o Bruno teve, né? Vamos lá que você vai resolver. E os pastores se envolveram profundamente, todos os pastores da época, né? Que alguns já não fazem mais parte da CB Rio, lutaram comigo para salvar esse casamento, mas não teve jeito, né? E aí eu acho que uma das coisas, um dos ensinamentos que eu tive com a palavra foi que a gente precisa ser feliz. E se você está num lugar que não te traz paz, não é de Deus. E não Você fez a existe a sua paz. parte, né? Você buscou, procurou ajuda, Sim. procurou. Então tem um diferencial aí, porque toda igreja, todo pastor, a palavra diz que, né, que o Deus uniu o homem não separa, que a gente a união precisa existir, mas precisa ter paz. Um casamento que não tem paz, né? Você me contou, a gente conversou um pouquinho antes aqui, né? E você me contou que você passou essa transição de carreira, né? Parece que você trabalhava na área de equipamento médico, né? Sim. Eu trabalhava com material hospitalar, acompanhava a cirurgia. Eu trabalhei durante 25 anos nesse mercado. E enquanto isso, eu era enfermeira, eu fiz pós-graduação e residência em injetáveis para estética, né? Para seguir uma carreira futura em estética. Paralelo, eu já trabalhava, já atendia nos finais de semana, domingo, à noite, eu trabalhava com isso. Quando dava, né? Porque eu também cirurgia, na verdade, eu saía muito tarde dos hospitais, de madrugada, 2 da manhã, meia-noite. Então não tinha muito tempo, era mais no final de semana, nas minhas folgas. Mas eu sempre estava praticando. E Deus prepara, né? Porque de surpresa eu recebi um convite para demissão, né?
Então foi bem surpresa. Fui demitida depois de 25 anos vendendo material hospitalar. E é um mercado que é disputadíssimo para entrar, né, cara? Até porque remunera muito bem, né? Remunera muito remunera bem. Então a galera fica todo mundo. Eu tenho alguns amigos que ainda trabalham nessa área que, cara, é disputadíssimo esse mercado. E aí você foi pega de surpresa com uma demissão, Sim. e nesse período todo, a gente está falando de antes da igreja, né? Não, foi depois. Você já tinha acabado o casamento? O casamento acabou em 2018. Aham, E eu fui demitida em 2024, como eu te falei, né? sim. 2024 foi um ano que aconteceram muitas coisas. Aham. É isso que eu queria parar um pouquinho. Porque você me contou um pouquinho, né? Que você viveu algumas situações, que você vai falar mais um pouco pra gente, que Deus te conduziu por um outro caminho e Exatamente. fez uma obra na tua vida, e aí que você começou a ajudar pessoas, não foi isso? Aí o que acontece? 2024, eu internei meu pai no mês de abril, no CTI do Barra D'Or. Ele ficou 30 dias internado. E no dia 18, 30 dias, exatamente 30 dias depois da internação, ele faleceu, 18 de maio. E eu me deparei com a minha mãe sozinha, e resolvi mudar para casa dela. Achei que ela precisava de ajuda, na verdade não precisa, tá? Ela tá muito bem, obrigada. Mas eu desfiz toda a minha casa, deixei de ser independente, de ter a minha liberdade, o meu cantinho, sabe? E fui morar com ela. Então, mais uma coisa que eu abri, que tirei da minha vida, minha liberdade, o meu cantinho. Logo depois, no mês de junho, eu sofri um assalto violento. Eram 6 homens, foi uma coisa bem brutal. Levaram o Nossa. carro, bolsa, carteira, documento, tudo. Recomeça, né? Até o documento eu precisei fazer novo. Quando chegou no mês de julho, junho eu mudei, julho foi o assalto. E em setembro eu fui demitida. Então, mexeu em todas as áreas da minha vida, né? E aí você tem que recomeçar realmente do zero. E como que consegue, né? Como que você consegue força? Porque assim, não, agora já saí da minha casa, já perdi o meu pai, né? Aí vai lá o cara e leva o carro com tudo que tem dentro. Aí você chega em casa com a mão assim, vazia, né? Fala, Senhor, o que que houve, né? Sem lenço e sem documento. Sem lenço, sem documento, né? Então tá. E aí ainda vem mais o emprego. Meu Deus. Então agora que eu te tirei tudo, vamos recomeçar, né? E da onde que vem essa força? Essa força vem do Senhor, né? Vem de Deus, Ele que me sustenta. E Ele fala, e aí o que eu entendo é que a gente precisa passar pelo deserto para que a gente chegue em Canaã. E que bom que Canaã é logo ali, né? É, isso mesmo. Então, eu acredito que ele esteja arrumando a minha vida dessa forma. Perde tudo, desarruma tudo, porque algo novo está chegando. Eu preciso, como cristã, como uma mulher que todo dia de manhã estou lá falando no meu café da manhã, eu dou o meu bom dia para as minhas seguidoras, falando de Deus. Então, eu preciso acreditar, né, não no que eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas eu preciso acreditar que algo novo está chegando e que vai ser muito bom. Em que momento, depois de toda essa turbulência, né? Em que momento você falou, caramba, isso não são só experiências negativas. Isso serve para que eu instrua, ajude, anime outras pessoas. Em que momento você teve essa Propósito. É. Então, eu contei para ela um pedacinho dessa história, que foi assim, eu quando estava preparando para mudar, eu tenho um Instagram de 2012, ele era um álbum de fotografia, eu só postava foto, sim, como fonoaudióloga, como enfermeira, falando de saúde, mas era uma foto com a garrafa na mão, voltando da academia, mostrava que eu tinha treinado, estava sempre postando foto, até que eu recebi um desafio da Cris, da Jump, Sim. que ela botou uma xícara de café e falou assim, eu preciso que você faça um vídeo desse café. Eu vou ali na CB Rio ver um painel que estava sendo colocado e volto. Quando eu voltar, eu vejo o vídeo. Eu falei, não, é um vídeo? Vídeo? Como assim? Eu vou fazer um vídeo, né? Ela foi embora e eu tive que fazer um vídeo. Ela falou, não precisa nem aparecer. Se a sua voz aparecer falando do café, já tá bom. Esse foi o meu primeiro vídeo. De lá para cá,
Não parou Eu mais. acho foto uma coisa super sem graça. Se eu não estiver falando, não tá bom. E aí eu desenvolvi isso. E aí era para falar da estética, falar de botox, de drenagem linfática, de microagulhamento. O objetivo de falar era falar sobre os meus produtos e os meus serviços. Sim. Mas eu entrava no carro de manhã, indo para um hospital para o outro, ouvindo do hospital, eu sempre falava de Deus. E isso virou uma rotina de todo dia de manhã falar da palavra. Eu abro a Bíblia e vem lá uma palavra e eu vou falar o que foi aquela devocional e como que eu entendi aquilo. Muita gente fala que lê a Bíblia e não entende nada. Sim. Eu também não entendi antes de chegar. E mesmo eu estando na igreja toda terça-feira, eu também não entendi o que eu lia. Foi aqui, depois que eu desci nas águas, que eu tive um mergulho inesquecível na CBRio. Aí sim eu comecei a ler e entender a ponto de te explicar aquilo que eu estava lendo. Sim. O que Deus quer falar contigo com essa palavra, é isso que eu faço. E aí um dia, 30 de dezembro de 2023, eu fui almoçar com um casal de amigos, eles são da CBRio, Fabiana e Alessandra. Era meu aniversário no dia 31 e eu fui almoçar com eles para comemorar o meu aniversário antecipado, porque eu não ia estar com eles. Entrei no banheiro do shopping e lavando a mão, uma pessoa tentava me olhar por trás, assim, eu via pelo espelho. Eu achei estranho a pessoa tentando me olhar. Quando eu virei para secar, pegar o papel para secar a mão, ela falou, Fatinha. Eu olhei para ela assim, ela falou, não, você não me conhece. Eu sou sua seguidora. E aí ela fala que, você lembra quando você falava de Mateus? Eu falava, teve uma época que eu pegava livros e falava a Aham. semana toda no livro, né? Hoje eu já faço diferente. E aí eu falei, lembra? Ela falou, pois é, eu estava na cama, eu não queria trabalhar, funcionária pública, mas não ia trabalhar, não saía da cama, não queria mais viver, não treinava, não estava vivendo mais. Mas do nada eu abri o Instagram, peguei o telefone, abri o Instagram e vi você falando de Mateus. E aí, cara, assim, ó, eu já tô caminhando, voltei para academia, já voltei a trabalhar, eu já tô comendo de novo, eu já tô aqui no shopping hoje. Caramba. Mas aí ela levantou o braço e falou: Olha, eu tentei acabar com a minha vida. E ela tinha um braço cortado, né? E aí, assim, foi emocionante. Eu jamais imaginei que a minha palavra fosse alcançar alguém, né? Um dia eu falei pro Pedrão e ele falou assim: Você salvou uma vida? Então tá ótimo, continua. Eu falei: Mas Pedrão, não sei nada. Ele falou: Continua. E aí, assim, essa pessoa me segue, mas pediu para não. Eu podia contar a história, mas não posso podia dizer falar Não, com quem é. certeza, nem precisa. Não precisa. E ela está muito bem, obrigada, graças a Deus, né? Eu me emociono sempre que eu lembro disso, porque no dia, assim, dia 31 de dezembro é meu aniversário. É Réveillon, né? Mas é meu aniversário. E isso foi de 23 para 24. Eu tinha 4 lugares para passar o Réveillon, meu aniversário. Um deles era na minha casa, na casa do meu irmão, na casa da Alessandra e do Fabiano, que me convidaram, e tinha mais um lugar para ir. Mas eu resolvi vir para a igreja e passei já o segundo ano que eu passo o meu aniversário na igreja, porque eu acho que não foi por acaso aquele encontro no dia 30, e eu passei a entender que o que eu estou fazendo, eu estou ajudando pessoas, e igual a ela, não tão com tanta gravidade, mas pessoas que, assim, até teve já mais um, sabe? Que falam assim, eu não quero mais viver, tá ruim, não quero continuar, meu casamento não tá bom. E aí tu para o carro num posto e fala assim, não, peraí, um homem de 50 anos chorando, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então vamos orar, vamos falar de Deus, vamos acompanhar essa pessoa, trouxe esse caso, inclusive, para a igreja. Os pastores que sabem do caso estão orando junto comigo, e essa pessoa também não saía da cama, também não tinha vontade de viver. Hoje ele já sai da cama, ele já começa a ir até o portão, me manda uma foto do portão para mostrar que ele está fazendo, ele hoje está postando coisas da palavra. Então, assim, Deus vai mudando, né? Mudou toda a minha vida em 2024, mas eu tenho de presente, né, vidas sendo salvas. Isso aí acho que não tem preço, né? Não sei qual é o propósito de Deus ter mudado tudo, né? Mas é isso que está acontecendo. A mudança foi bem radical, né? E foi num período, num espaço muito curto de tempo, né? E assim,
E a sua mãe? Como é que a sua mãe... Porque nem sempre... Eu ouvindo a sua história, eu acabei lembrando aqui do livro de Jó, né? Jó, ele Perdeu tudo. de repente perdeu tudo. E a pessoa que ficou ali com o Jó, ao contrário do que a gente imagina, a mulher falou para ele, cara, amaldiçoa teu Deus e morre. Então, assim, porque às vezes eu costumo dizer que as nossas experiências, antes delas servirem para os outros, elas têm que fazer mudança em nós, né? Então, assim, você perdeu seu pai, o seu casamento acabou e você tem a sua mãe. E como é que a sua mãe estava reagindo diante de tudo isso? A minha mãe ela reagiu bem. Ela sente a falta do meu pai. Ontem eles fariam 62 anos de casados, né? 11 de maio. Ela ficou muito triste no início, né? Lógico. Ela sente até hoje. Ontem ela postou. Ela é ativa no Instagram. Ela postou ontem isso, a foto deles. Mas como eu voltei para casa, né? Foi uma coisa não muito pensada, porque as pessoas próximas falaram, não vai ser legal, sua independência, muitos anos fora de casa, né? Você volta como se você tivesse adolescente. Ela encara dessa forma, esse é um problema que eu passo, né? Para que ela entenda que eu não sou mais aquela adolescente, mas ela tirou de letra Sim. porque ela tem alguém com ela, né? Fazendo companhia para ela. Então, para ela foi confortável a minha volta, né? Para mim, nem tanto. Mas a gente tem que passar, não tem jeito. Isso é o que eu estou vivendo, isso é o que os meus pastores sabem o que eu estou vivendo. Então, não tem como não falar que foi assim uma mudança que eu, sinceramente, posso dar um conselho: não volta para casa dos pais depois que você saiu. Seja grande. Ela precisava? Na verdade, não. E eu voltei antes da demissão. Eu voltei porque eu achei que ela precisava. Não sou eu que tô precisando, entendeu? Mas é o que eu tô passando. Então, eu acho que assim, é o que você falou, né? E eu já falei da história de Jó. Jó perdeu tudo. E o diabo foi lá e falou para ele: tu vai, né, acreditar, vai continuar servindo esse Deus que te tirou tudo de você? E ele foi lá e continuou acreditando no Deus. E aí ele recebeu visitas de amigos, os amigos foram levando uma coisa, outra coisa, uma coisa, outra coisa, e ele recebeu o dobro do que ele perdeu. Essa é a história de Enquanto Jó. orava pelos seus amigos. Enquanto ele orava pelos orava, seus amigos. Enquanto ele Aí orava pelos Deus seus amigos, restituiu. Deus virou de novo o cativeiro de Jó. Verdade. exatamente. Então eu creio que se ele me tirou tudo que eu perdi, né? A Aline sabe. Tudo que eu perdi, eu acredito que ele vai me dar em dobro, né? Eu creio. Eu estava numa aula na sexta-feira e a professora falou, numa turma lotada, 50 alunos, falou assim, alguma coisa, quem vai de helicóptero? Aí ela vai de helicóptero. Eu vou. Eu acredito no Deus que eu sirvo. Eu acredito que eu posso tudo o que eu quiser, porque eu sou imagem e semelhança dele. Por que eu não vou acreditar que eu vou de helicóptero? Eu posso ir. Não é não? Isso aí, é claro. Eu tenho que pensar assim em tudo. Não posso pensar pequeno. Por que eu vou pensar pequeno? Por que eu vou pensar que eu vou ter um Fusca se eu posso ter uma BM? Eu posso. Eu vou fazer por onde? Preguiça não tenho. Então, bora trabalhar. Né? E crer, né? E acreditar. E crer que Deus tem um plano e restitui as coisas, né? Eu lembrei da mulher sunamita, né? Porque ela creu que Deus ia ressuscitar o filho dela, Sim. foi até o profeta, até Eliseu, e naquela época não era comum ressurreições. Hoje em dia a gente tem a Bíblia, né? A gente tem vários relatos de ressurreição. Naquela época, era até mais fácil depois dos milagres de Jesus ali, muito é mais fácil falar que a pessoa poderia do que na reviver e tal. época. E ela Mas antes não. foi em busca da acreditar. Da ressurreição do filho dela atrás de Deus. Ela sabia que Deus podia fazer aquilo ali. Né? E Fatinha, hoje você ajuda mulheres não só através do seu Instagram, com as mensagens diárias,
São diárias, né? São diárias, todo Diárias. dia de manhã. Mas você também ajuda mulheres Na na estética. estética, né? Saúde estética. Fatinha Garcia, saúde estética, essa é a razão social. Você tem um consultório? Trabalho numa clínica aqui na Barra. Aham. Atendo a domicílio porque eu tenho algumas pacientes que são pós-operatórios, Sim. e aí eu faço acompanhamento a domicílio, né? Que eu falo que é o home spa. Aham. E eu digo no meu Instagram que eu cuido das pessoas, dessas mulheres principalmente, mas eu também tenho paciente homem, de dentro para fora, porque eu falo da mente, eu falo do corpo e eu falo do espírito, né? Que sem esses três não fica Sim. completo, né? Então a gente precisa falar das 3 áreas, e eu falo dessas 3 áreas. Então eu falo sobre a suplementação, porque eu tenho uma linha de suplementos que ajudam a nutrir, né? Porque o nosso organismo ele vai diminuindo a produção, a nossa alimentação não é saudável. A gente hoje, a população come muito mais abrindo o pacote do que descascando. Então a gente não tem uma suplementação completa. Precisa suplementar sim, né? Porque o alimento hoje também não é, né? Não tem o nosso solo não é rico para ter todos os minerais que a gente precisa, então a suplementação é necessária. E eu falo da mente da pessoa, às vezes a pessoa está ansiosa. Por que que você está ansioso? Está ansioso porque está pensando no futuro. Você nem sabe se você acorda amanhã. É. O futuro não existe, né? O que que existe? Hoje, a pessoa está deprimida, está chateada, está triste porque está pensando no ontem. Já passou, já é passado. E está pensando no que aconteceu ontem. E hoje? Hoje, quando você toma um café, você sente o gosto, o cheirinho do café? Não sente. Você está escovando o seu dente, você está prestando atenção que você está. Não, você está pensando o que você vai fazer Tá amanhã. correndo para Correndo porque tem que pegar alguma coisa para. Não vive o hoje. Então, eu sempre estou lá falando, acordando as pessoas, né, para viver o agora, para sentir, para pentear o cabelo do filho, para sentir, sabe, o cheirinho. Não sente, não escuta o passarinho cantar, passa por um caminho de um jardim maravilhoso, nem reparou que tinha flores, nem sentiu o cheiro da flor, nem sente o cheiro da comida, porque não vive agora. As pessoas estão muito ansiosas, pensando no futuro. E eu aprendi, né? Depois que eu conheci Jesus da forma, depois do mergulho, eu passei a ver a vida de uma outra forma, né? Eu passei a ter paz, né? E assim, eu fiquei muito ansiosa com tudo que aconteceu, mas eu entreguei para Deus. Ele vai prover, né? Ele vai prover. Ele não acalma o mar, ele não Sim. abriu o mar, ele vai abrir o meu também. E é assim que a gente tem que pensar. Então você tem uma linha de suplementos também? São as cápsulas coloridas, né? Legal. E são 4 cápsulas, a cápsula rosa, que vai tratar da ansiedade e que tira a vontade de comer doce pelos ativos que tem nela. Tem uma que é a cápsula azul. As pessoas que é- ficam se olhando. Já falou de doce, tá todo mundo se olhando já. Tem a cápsula azul, que é drenante, que vai drenar, vai tratar da celulite. Isso é muito mulher precisa, né? Uhum. Tem uma cápsula que é a vermelha, ela trata da energia, vai cuidar até inclusive da libido para as mulheres 40, 50, 60 mais. E tem uma cápsula que é a dourada, cabelo, pele e unha, cheia de minerais e vitaminas que vão legal. ajudar a isso. Ai, mulherada, siga a Fatinha E no o que Instagram. você tem para os homens? Não tem nada para os homens? Não sobrou O nada das Ministério dela é cápsulas. mulher. Para os homens, a gente Meu tem um Deus. bom botox, um microagulhamento, tem um skincare, porque homem também precisa cuidar da pele. Respeito, eu precisando. Garoto novo, esquece isso. Garoto, né? Mas Esquece assim, isso. os novos também precisam Não é? cuidar da pele, precisa. A partir dos 25 anos a gente começa a perder colágeno. É isso aí. Então, repor o colágeno é importante. Os homens hoje estão fazendo muito, O homem estão faz. se cuidando muito mais, né? O homem também se cuida, o homem também faz botox, o homem também faz limpeza de pele. Como é que você não limpa a pele? É, Gente, botox é vida. Com certeza. meu Deus. Fatinha, você falou que todo dia de manhã você posta um devocional, é isso?
Assim, é uma coisa muito certinha. Às vezes eu faço de casa, às vezes eu faço do carro. Eu faço a minha devocional, eu acordo, eu leio, eu estudo. E aí eu vou lá e coloco aquilo. E assim, a retenção é de quem entra ali naquela parte da manhã é para escutar a devocional até o Devocional. final. Não pula stories. Você Que tem um legal. horário certo, né? De manhã. Ah, Agora, não tem um horário certo, não. pode ser antes de eu ir para o treino, pode ser quando eu volto do treino, Uhum. porque eu treino todo dia. Sim. É uma coisa que eu tô ali falando, incentivando as pessoas a treinarem, a fazer atividade física. Por quê? Porque eu tive uma avó obesa e que ela sofreu na velhice. Hum. E eu, como enfermeira, dentro do centro cirúrgico, eu via que todos os pacientes obesos que iam para a maca, para a mesa cirúrgica, eles sofrem, porque eles têm comorbidades, né? Eles acabam. Eu nunca vi nenhum paciente ir a óbito no centro cirúrgico. As pessoas têm medo de operar. Nunca vi ninguém morrer em centro cirúrgico. Tá? O problema não é esse. O problema é que a pessoa obesa, ela tem pressão alta, ela é diabética, ela vem com comorbidades que vão levar a dar mais trabalho. Aham. Por conta da minha avó ser obesa, e eu ver o quanto que ela sofreu, não foi porque ela deu trabalho para as minhas tias, para a gente que cuidou dela, foi porque ela sofreu. Vira ela para cá, vira ela para lá, é difícil. É. E eu pensei que, assim, a Nath, a minha filha, ela nunca vai precisar passar por isso, porque você é uma pessoa que vou me cuidar, né? Nada contra não sou gordofóbica, não é isso. Eu acho que todos precisam ser saudáveis. As pessoas precisam caminhar, precisam beber água. Eu falo da hidratação, é fundamental. As pessoas não bebem água. Meu Deus, eu não bebo água. Pois é. Tem que seguir mais a fatinha. Tem que seguir mais a fatinha. Não me segue. Não Eu te sigo. segue. Não, mas agora. te Não, segue, é tu porque eu tá te sigo há seguindo pouco tempo. agora. É agora. Há pouco Ah, Gente, Você tem uma não, pílula agora de água? Gente, Tem que ter uma pílula de alerta de água. Beber, né? Só elas precisam de água. A olha gente só, precisa. ela falou de kitesurf. Você sabia que eu já fiz kitesurf? Você tá brincando Ai, comigo, eu- Renato? Eu já fiz kitesurf. Depois eu vou postar minha foto. Sério? Sério. Cara, vamos colocar na thumbnail a Então, Renata de olha só. Kite. Meu Deus. Depois vamos Me cobra. fazer ela passar na prova do Bruno, né? Porque o Bruno é campeão de kite hoje, Não, né? que isso? Isso E foi antes aí- da minha filha. Depois eu fiquei medrosa. Né? O seu treino é academia mesmo, né? Não é, Academia. não é nada de esporte assim. Academia em casa, na pandemia eu treinava em casa, tenho todos os equipamentos em casa. Aham, Gosto de ir para academia porque eu gosto de fazer musculação e o equipamento é legal. sim. Mas eu, assim, fazer em casa dá tanto resultado tanto quanto, se você for assim, Disciplinado. corretinho, disciplinado, né? É disciplina, é rotina, a rotina faz toda a diferença e eu tô lá falando exatamente disso, de você manter a rotina. Você tem uma filha? Tenho uma filha casada, linda. Quantos anos tem a sua filha? Ah, eu Ah, já não vou precisa, falar. né? É porque Porque- você. Não perguntei, eu só falei. As pessoas. Tá bom, É. desculpa. Você Vamos tem uma lá. filha, né? É, E a sua tem 20 anos. ele não me segue. A sua Ele filha. não me segue. Eu tô seguindo, agora eu tô seguindo. Presta atenção, É. porque quem me segue sabe que eu não revelo a Deu verdade. realidade, é. Mas olha só, É e a galera que anda com você, que te segue, as pessoas que você vai influenciando, todo mundo tá seguindo ali o caminho do treino, de se cuidar, de se Sim, hidratar. as pessoas se hidratam, me veem e mostram a água. Legal. Eu falo de a importância de beber um copo de água em jejum. É muito importante. O seu organismo, você dorme. Mas o seu organismo você continua respirando, a sua digestão está funcionando, seu sistema urinário precisa e eles funcionam com água. Sim. Então, quando você acorda, você precisa acordar o seu organismo bebendo água, para que tudo volte a funcionar, entendeu? Não precisa ser gelada, o morna tem que ser água. Fala, tem que ser morna. Não, eu tomo água da minha garrafa que eu levo, eu ando com essa garrafa para todo lado. Sim. É isso. Que bom, que legal, Muito hein? bom. Tô anotando tudo. Já tá até eu Já- sou já Te influenciando. Não, Eu influencio Olha só, muito. O Jonatas vai fazer botox. não, botox não. Vai. Limpeza de pele. Água todo dia. Limpeza de pele eu vou fazer. E a drenagem linfática, gente. Drenagem a linfática, Não falamos da drenagem. Meu Deus. Mas por que isso dói? Nada, a É drenagem. um processo A doloroso. minha drenagem, ela sabe. tem um método que ela drena, ela modela e ela relaxa. E quem conhece a mão da fatinha? Mas então, aí drenagem linfática. Homens também
Homem também Fazem? faz drenagem linfática, sim. É, né? Eu tenho cliente que eu vou na casa deles, o marido e a mulher fazem drenagem linfática e não ficam sem, graças a Deus, que eu tenho eles. Beber água eu já tô melhorando. Os exercícios. Eu vou pra academia, a única coisa que eu consigo fazer é esteira. Por quê? Porque se você me fala, Jonas, faz aquele aparelho. Eu não sei nome de aparelho, não sei nada, absolutamente nada. Não faz musculação? Ou Faço, seja, Meu nunca Deus, mas fiz você tem um musculação. pastor Tenho e um pastor, filho de marombeiro. pastor que são marombeiros. Meu Deus. O Juninho é meio. Não, mas ele tá melhorando. O Juninho é meio Ele ali, tá ó. melhorando. Ele tá Mas o melhorando. Pedrão é Pedrão é mais. exemplar, é Marombeiro, exemplar, é. Eu Eles quero são quero modelos. fazer porque, cara, eu vou na academia do meu condomínio, tem até os aparelhos lá e a galera vibrando assim, aí eu fico na esteira de frente pro relógio. Eu falo, cara, esse relógio tá sem pilha. Mas olha só, uma Tipo assim, dica, né? né? Nossa, Deus. O que eu tava te contando da minha avó. Quando a gente vai envelhecendo, a gente precisa. O que segura a nossa coluna, os nossos ossos, é a musculatura. Uma musculatura frouxa, os seus ossos vão estar É. sem segurança. E aí que vem as dores na lombar, dor na cervical, dor no joelho, porque o músculo firme, segura, você não vai sentir Sim. dor. Então a gente precisa sim fazer a musculação Sim. para que você tenha força para sustentar sua perna e levantar do sofá. Ou você vai querer que seu filho te puxe? Não, eu Eu pretendo não me quero que a levantar Nath sozinho. faça isso, né? Não. Então eu falo, eu vou levantar do sofá sozinha, eu vou pegar meu copo e ninguém vai levar o copo na minha boca, É. porque eu tenho que ter músculo. Você já se dedica a essa vida de treinos Desde 2012. desde 2012, né? Desde 2012. Porque eu tinha uma musculatura frouxa, jovem, o médico falava, não, esse músculo não pertence à sua idade. Porque eu não fazia nenhuma atividade e comecei a sentir dor na coluna. Entrava em crise, ficava travada, chegava lá, na clínica dele, que é lá no Olegário, e ele me dava uma injeção, eu saía, no dia seguinte estava ótimo. E ele trabalhava com ele, instrumentava, inclusive, lá no Lourenço Jorge, e ele falava assim: você tem que treinar, você tem que treinar. Um dia eu travei, cheguei na clínica, ele falou: pode voltar, não tem injeção para você hoje. Fiquei Eita. desesperada. Não, me tira dessa crise. Ele falou: você vai voltar a treinar essa semana. Ele me medicou e eu voltei a treinar, isso foi em 2012. Nunca mais parei, também nunca mais travei. Incrível. Dá resto uma Legal. esperança pra gente, Jonas. Não, mas a gente vai. A gente vai. Nós já trocamos Agora que ideia nós aqui. seguimos Fatinha, a nossa vida vai mudar. A Vai gente- mudar, com certeza. Não, com Você certeza. fica com vergonha. Eu já vou começar, a partir de amanhã de manhã eu já tô acompanhando. É isso aí. Eu vou fazer, eu vou me dedicar a uma vida de musculação. Isso. Vai olhar no espelho, vai olhar O que assim, mata é o nossa. deboche, o que mata é o amo esse deboche das telecast, pessoas, gente. cara. A segunda-feira é o Meu melhor dia. Deus do céu, Ele vai sinceramente. chegar domingo. Ao invés do cara me incentivar, ele vai chegar no domingo, lá no louvor, vai olhar pra mim e vai fazer assim. você vai ver, Isso! você vai ver. Hoje é segunda-feira, domingo eu tô lá, ó. Isso. Na próxima segunda a gente vai Eu conversar tenho já uma musculatura, eu já nasci com... Você tem uma memória muscular, é isso? Cara, por que isso? Por que, cara? Gente, Ai, gente. porque, meu Deus, Vamos voltar pro eu nosso papo com a nasci Fatinha, que tá melhor. privilegiado É. com a minha musculatura. É só dar um trato umbigo, um pouquinho de água. Umas 4 pílulas e eu tô como? Esquece, tá maluco? Tô pronto, gente, Vai pronto. disputar com o Pedrão. Exatamente. Mas Fatinha, esse pessoal, meu Deus do céu. Fatinha, e quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida, na sua história? Quem é Jesus que você apresenta para as pessoas que te seguem todas as manhãs? Você tem um trabalho de mostrar saúde e mostrar Jesus para as pessoas. Então, se você, perguntando para você diretamente, tirando toda essa a parte do seu trabalho, do incentivo, quem é Jesus para você? Meu único Salvador, suficiente Salvador. Sem ele, a gente não chega a lugar nenhum, né? Hoje de manhã eu falei sobre Romanos 1:17, né, que eu abri lá, a fé. Você precisa ter fé, né? Você precisa acreditar. Você precisa crer que é o que me faz ficar em pé e acordar todos os dias. Depois que eu perdi tudo de todas as áreas da minha vida. Zerei tudo. Eu fui lá no fundo do poço. Só que lá no fundo do poço tinha uma mola, que era Jesus. E ele me jogou para cima. É isso. Meu Deus, forte, tá? Forte.
E o bracinho, isso é que o Vasco da Gama precisa, sabia? Essa mola. mola no fundo do poço para poder jogar nosso time para cima, é essa mola. Jesus. Mas você hoje, Fatinha, você é uma pessoa que consegue ajudar outras pessoas e, obviamente, né, quem está te acompanhando, está te ouvindo, mas quando alguém te procura para conversar com você particularmente, e você vai contar o seu testemunho, porque o seu testemunho é o que vai tocar outras pessoas, você acaba revivendo muita coisa, Sim. né? E isso te machuca ainda? No início eu questionava, né? Por que comigo, né? Por que tudo de uma vez? Né? Você perde tudo. Você perde tudo. Como é que faz? Do zero? É isso mesmo, Senhor? É. Aí vem a história de Jó, né? Então, eu não tenho dúvida de que algo novo está chegando, porque já está preparado. Sim. A gente só não consegue ver. E fé é isso, né? Eu acreditar no que eu estou vendo, que eu não estou vendo. Porque o que eu estou vendo, que tem um celular aqui, todo mundo está vendo, todo mundo acredita, né? Agora, o celular que está chegando, a gente tem que acreditar que ele está chegando. Cara, esse texto Verdade. sobre a fé é o firme fundamento das coisas que você espera Sim. e é a prova das coisas que você não vê. Não vê. Não vê. Isso quando alguém fala pra mim, cara, eu tenho alguns amigos que foram cristãos e hoje são ateus, alguns são desigrejados e coisa e tal, continuam meus amigos, Sim. boa parte deles são filhos de pastores e que em algum momento os caras se perderam no caminho. E o que eu falo pra eles é sempre o seguinte, cara, vocês a gente até conversa muito isso, eu, Bracinho e algumas pessoas, a diferença de você servir e você executar uma tarefa. Quando a gente é treinado a executar uma tarefa, você acaba não entendendo mais o que é servir. Fatinha, preciso de você na porta. Aí você, não, tô na porta. Fatinha, preciso de você na cozinha. Não, tô na cozinha. Fatinha, preciso de você na câmera. Não, tô na câmera. Mas se você não parar para entender que a questão não é você cumprir uma tarefa, é servir, é diferente. E eu falo para esses caras, cara, vocês não conheceram Jesus no caminho. Vocês estavam ali no caminho, executando uma série de coisas, é a história de Marta e Maria, né? Uhum. Jesus está na casa. Jesus está na casa e Marta está assim, Maria, olha só, eu vou fazer a comida sozinha? Você não pode parar um pouquinho de conversar e vir aqui? E Maria falando, caramba, Jesus está aqui, cara, eu não quero saber de mais nada. E eu falo para meus amigos, cara, vocês no caminho, vocês não conseguiram conhecer Jesus. Então eu acho que, na verdade, a gente precisa entender que a gente tem que conhecer Jesus, né, cara? Dia após dia. A gente tem que estar buscando conhecer, andar com ele, porque aí o nosso testemunho, ele passa a ser um testemunho verdadeiro. É verdade. Né? E nós somos a imagem Exatamente. disso, né? Nós somos exemplo. A gente tem que mostrar Jesus através do que a gente faz, né? A forma com que eu lido com isso, né? É o desafio. Sim. Eu acho que tudo que você viveu e tudo que você ainda vai viver, né? O que você está vendo e o que você vai viver, é o que realmente faz com que seja muito mais verdadeiro aquilo que você fala. O que você fala para as pessoas, fala, cara, eu falo do que eu vivi. Sim. É exatamente a história do que os discípulos faziam. Sim. Os caras andaram com Jesus e eles falavam, cara, eu estou te falando porque eu vi, eu andei com ele. Sim. Eu sei do que eu estou falando. E você é uma pessoa que é um milagre. Porque no seu lugar, muitas pessoas teriam desistido. Sim. Muitas pessoas teriam buscado solução em outras coisas. Entendeu? E você é um milagre, porque você, em meio a essa dor, em meio a esse turbilhão, você conseguiu encontrar Jesus e mais, mostrar Jesus através da sua dor para outras pessoas. Isso aí é sensacional. Semana passada eu contei essa história para uma pastora. Ela ouviu a história toda, né? Em um ano? É. E tu tá sendo líder de 17 mulheres? Tô. Ela falou, olha, eu me emociono, eu te dou parabéns e eu não sei se eu lidaria com isso. Eu não quero ser vista como uma heroína, entendeu? Eu só tô contando que eu só conto
Tô contando aqui porque se eu não tivesse Deus comigo, se eu não acreditasse, né, no que eu não estou vendo, mas que eu acredito que ele vai fazer, assim como ele fez com o Jó, eh, eu acho que eu não teria força, né? Eu não tem dias que eu acordo com vontade de treinar, vontade de ler a palavra, de chegar lá e mostrar para as pessoas tudo o que está acontecendo na minha vida, de incentivar as pessoas a se cuidarem, a beber água, a fazer o skincare, cuidar da pele, comer saudável. Não, né? Nem todo dia. E se tem um dia que não der para ir, tudo bem. Mas eu tô lá porque eu sei que tem pessoas que estão precisando ouvir, que precisam ter força, que precisam se cuidar, que precisam se amar. Eu falo todo dia, a pessoa se ama e se cuida. Porque se eu não fizer, você que vai fazer por mim? Não. É você que vai lá treinar e ganhar massa? Não, sou eu que tenho que ir. Porque se eu não tiver massa, eu não vou ficar de pé. É o músculo que faz você ficar em pé e levantar do sofá. Então é isso. Sem Deus, eu não conseguiria. Você faz quantas horas de academia por dia? É 1 hora. 1 hora, né? Aí, Renata, é mole, Renata. Rapidinho. Fácil. Você encontrou um propósito em meio às adversidades, né? Sim. Né? No Isso meio é de o que tudo Deus isso, faz na nossa vida. Deus faz isso, né? E são 17 mulheres, cada uma com seus problemas, cada uma com a sua dor, É cada isso. uma querendo resolver, e elas voltam amanhã é dia delas voltarem assim, maravilhadas e falando o quanto que elas estão sendo transformadas, conhecendo Deus e a palavra de São outra forma, né? 17, mas pode aumentar. Pode aumentar o grupo ou tem que ser 17? Não, no próximo, próximo próximo módulo. livro. É porque a gente sim. segue Ah, uma. você também faz? Eu ministro também Mulher Ah, Única, só que legal. online. O teu é mulher única sem O academia. meu é sem academia. É, você tem que seguir a O dela é Fatinha, com tá? academia. Eu vou falar pra você que, cara, a gente precisa, né? O meu pai tem 79 anos, mas o meu pai, ele é o corpo do bracinho, assim, ó. Meu pai só anda de bicicleta. Meu pai só anda de bicicleta. Saudável. Meu pai é sensacional. E ele fica assim, cara, como é que você pode? Eu falei, pai, mas, meu Deus, Come né? e Como é que dorme. pode? Se meu comer e pai? dormir e não treinar, É. o organismo vai armazenar. Não Você tem tem que, jeito. você só pode comer aquilo que você gasta. Se você come e não gasta, vai armazenar. É pança. Ou gastando de menos, né? Gastando de menos. Né? Fatinha, que legal. Então, quando é que abre as novas turmas do... Quando a CB abrir, né? Eu acho que Só- era É temporada. só- É na só temporada. na Na próxima próxima no meio do temporada. ano, é isso? É do meio do ano. Meio do No ano. meio do ano. Bom, então você que é mulher, Isso. que ainda não está acompanhando o grupo nem da Fatinha nem da Renata, no meio do ano abrirão novas inscrições. Não deixe de fazer a sua inscrição. Não deixe de passar na CBRI História, comprar o livro da Renata. Tá acabando. O livro do Pedrão Pense, Da Cacá. Reflexões Diárias, da Cacá também. Compre os livros da galera aqui da igreja. É isso aí. Dá uma moral pra Abençoa turma, a né? galera da igreja. Com certeza. Consuma minha música no Spotify, Teu Amor, Jonatas Rafael, em todas as plataformas digitais. O caminho é esse. Você tá com os óculos muito bonitos, Fatinha. É, né? Joga Eu tenho uma ótica. Tô aproveitando aqui que a gente estava chegando nos últimos episódios dessa segunda temporada. E eu quero falar, claro, eu vou aproveitar e falar da minha loja. Pelo amor de Deus, não. Olha, Eu falo do PP Produções, não vou falar da minha ótica. Faço Meu Deus. propaganda para uma ótica de Niterói. Exato. Você faz? Ó, Que não, coisa que é Prisma isso, Ótica, gente. Vamos acabar com isso, vamos ganhar essa propaganda, essa publi pra nós. Essa publi pra você, lógico. Meu Deus, você que segue a Fatinha. O próximo óculos que ela estiver usando é Próximo meu. ótico. Você vê bem, eu cuido das pessoas, eu falo para as pessoas o seguinte, Deus tem uma nova visão para você. Me procure na minha ótica. Merchandising total, puro. Ô, Jesus. Mas, Fatinha, vamos lá. Aí você chegou na CB Rio, eu vejo você sempre assim muito com a Marisa. Marisa. E assim, em que momento você se aproximou tanto assim? Porque, cara, é tão legal, porque a Marisa, quando chega com o Pedrão, ela já localiza você. É isso. Cara, e vocês são tão coladas ali, né? Eu acho tão bonito isso. Então, eu entrei na igreja em 2014, ela operou em 2015. Uhum. A gente teve pouco contato, assim, antes da cirurgia, mas a gente teve contato. E a verdade é que a Marisa hoje ela não tem a memória recente, né?
mas ela lembra de mim e me procura. É. Você perguntar para Pedrão pergunta para ela: "O que que você almoçou hoje?", ela não lembra, né. E uma das coisas que, assim, ela sente confiança em mim, ela confia em mim, ela se sente segura em mim. Muitas pessoas se aproximam e ficam segurando ela não gosta daquilo, sabe. Eu deixo ela à vontade, mas a gente precisa ter força para segurar ela, ela é grande, ela é forte, né. E eu não sou do tamanho do Pedrão, mas eu aguento. Eu treino para isso. É. E assim, é um carinho, é um amor, né. É uma pastora que ora por mim, ela deseja várias coisas, ela pode não lembrar de muita coisa, tipo, o que é que ela comeu hoje, mas ela lembra de perguntar se eu estou bem e orar para que as coisas fiquem no lugar. Então eu acho que quando ela ora dessa forma, ela sabe das coisas que aconteceram. Acho Sim. eu que sim, Sim. né. Que lindo. Porque muitas pessoas vão falar com ela fala: "Quem é?", porque ela não lembra, Sim. né. Mas as pessoas antigas, ela lembra. É. Eu tenho esse carinho. O Pedrão precisa pregar tranquilo de que nada vai acontecer. Se ela quiser ir no banheiro, eu vou estar lá para levar. Não é o meu ministério cuidar da Marisa, mas Sim. é um carinho que eu tenho para ela, né. E no dia que meu pai faleceu, no domingo que meu pai faleceu, eu não vim na igreja. E foi o dia que ela caiu e quebrou o braço. E eu não estava aqui. E eu fiquei muito triste, né, porque foi exatamente no dia que eu não estava com ela. A culpa não é minha, lógico, mas, assim, ela foi lá pra frente, um lugar que ela Foi. não tinha onde É. apoiar, e a pessoa que estava com ela, que eu nem sei quem era, mas não conseguiu conhece, segurar. não sabe, né, das coisas que a gente precisa estar atento com ela. Então, assim, é um carinho de verdade, ela chega e me procura, mas eu venho procurando, venho para guardar o lugar e sentar junto com ela, né. Que bom, que legal. É isso. É um presente de Deus para ela e para você também, né? Uma parceria. Ô, Fatinha, então vamos lá. Olha para aquela câmera ali, ó. Câmera número 6. E você agora vai deixar uma palavra. Você não está falando só para as suas seguidoras diárias, mas tem mais a galera que acompanha a gente aqui pelo canal. Inclusive você que está acompanhando a gente. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e hypar o nosso canal. O hype é onde você coloca ali os comentários, você passa para o lado, aí vai aparecer ali hype. Você clicou ali, você tem 3 hypes por semana. E se você hypar o nosso canal, o YouTube entende que o nosso canal é relevante e vai lá para cima. Então, Fatinha, na câmera 6 ali, qual é a sua mensagem de hoje para essa galera que está assistindo a gente? A mensagem de hoje, Puxa o microfone aí um pouquinho para frente. Isso. vamos lá. Isso. Vamos. Mensagem de hoje é para que as pessoas acreditem, que tenham fé, né? Que confiem que se você está passando por um momento num deserto, né? Ele vai abrir o mar, ele vai parar o vento, ele vai fazer você andar sobre as águas. Então, quem não conhece precisa conhecer esse Deus que faz milagres, né? Eu posso falar que eu estou vivendo um milagre na minha vida. Você zerar, né, a sua vida, todas as áreas da sua vida, e tá aqui contando história e querendo salvar vidas e salvar mulheres para Deus. Então, acreditar é a palavra. Creia, confia. É Que isso. legal. Que bonito, hein? Muito bonito. A Renata vai ser uma dos nossos últimos entrevistados antes do fim da nossa segunda temporada. Porque a Renata, ela tem uma história e tem uma mensagem também para poder falar para muita gente. E agora você vai seguir a Fatinha e vamos Já estou para seguindo academia, a né? Fatinha, Vamos lógico. seguir Amanhã eu pra vou beber um academia. copo d'água assim que eu acordar. Você não bebe água, né? Não, Zero água? sério. Eu sou péssima em beber água, gente. Bebe água, posta no Instagram e marca a Fatinha. É isso. O vou te desafio marcar. é Você esse. já tem as pílulas? Não, eu vou conversar com ela depois desse bate-papo aqui. Ainda tem um gloss, Yellow Gloss, é um gloss de ácido hialurônico, vitamina E, D, pantenol. Que É isso, mesmo? gente? Yellow A Gloss? Aline conhece. É. Ela não conta nada para você. Gloss é tipo batom? É um batom, é um É. brilho para tratar dos lábios que estão ressecados. Que legal. Fatinha, quem quiser procurar os seus produtos No meu Instagram, no Instagram, né? lá tem um linkzinho, você clica no link e vai cair no meu Qual é o WhatsApp. nome do Instagram?
Fatinha Garcia. Fatinha Garcia. Fatinha, foi um prazer ter você aqui com a gente. Foi muito bom conhecer a sua história, conhecer você, te ouvir, ver a luz de Jesus em você. Amém. Eu que agradeço. É assim, uma honra estar aqui fazendo parte da CB Rio, né? Que eu visto a camisa literalmente, já trouxe muitas pessoas para a igreja e muitas pessoas que aceitaram Jesus como único Salvador, que já desceram nas águas. Glória Então, a assim, é Deus. um prazer estar aqui dividindo com vocês a minha história. Que bom. A sua história é incrível, tá? É Sua verdade. história é incrível e importante. E foi muito bom bater um papo aqui com Dona Fátima. Fatinha. Falei Dona Fátima que Fatinha. ela não curtiu. Fatinha. Gente, é isso. Foi legal demais ter vocês aqui com a gente. Renata, muito obrigado pela Obrigada, sua generosidade de estar aqui dividindo esse papo com a gente. No próximo episódio, aguarde que a gente não vai deixar a Renata escapar, não vai terminar a segunda temporada antes da gente trocar ideia com a Renata. Se a gente trocar, se ela não sentar ali, então não vai acabar, vai ficando. Todas as segundas que você entrar no canal e não tiver no ar o CBcast, de quem você vai lembrar? Bracinho. Bracinho. O É sempre a Bracinho, culpa dele. semana passada ele inventou uma tosse aí, porque também fala de mim, mas também não é de Não, mas academia, não. não é de pílula, não é de nada Não. também não. Tadinho do Bracinho. Não bebe água. É, não bebe- nem sei se bebe água. Bebe água, né? Bebe, ele bebe água pra caramba. É, o Bracinho é o meu monitor da água. É isso aí. Bom, Fatinha, Deus abençoe sua vida. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Renata, obrigado. Obrigada Turma a você. toda aqui, obrigado. Hoje quem tá com a gente Deus aqui na técnica é o Zé. O Zé que tá ali dando aquela moral pra gente. Deus abençoe vocês e nos acompanhe, né? Isso. Semana que vem a gente tá de volta. É isso. Não é Até isso? semana que vem. Valeu, forte abraço. Tchau. Eu sozinho falei, vamos deixar Deus agir. E sempre Foi o tudo na maior conversa com o comunicador sonho. de todos os tempos.